Boa noite a todos, que Jesus nos inspire e que a gente consiga passar com profundidade a mensagem dessa noite, que é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem que nos traz uma mensagem, a possibilidade de ser muito transformadora. Nós vamos continuar falando sobre misericórdia, né? Na outra palestra foi o início do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. E eu acho importante a gente pontuar que esse capítulo 10 do Evangelho, que tem 28 capítulos, é o último capítulo em que Allan Kardec traz as bem-aventuranças. A partir do 11º nós vamos falar de amor ao próximo, de outros temas. E nós estamos falando de bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo desde o capítulo 7. Né? E é importante esse processo, mas também é importante dar uma relembradinha muito rápida de que as bem-aventuranças são aquelas... é aquela passagem de Jesus no Morro das Oliveiras, onde ele, que é muito famosa, muito conhecida, em que ele nos passa uma série de recomendações, basicamente 9 são, mas dentre essas 9, 7 são possibilidades de desenvolvimento de virtudes, de coisas que nós podemos desenvolver em nós para nos melhorarmos e para termos, de certa forma, uma vida melhor, uma vida mais feliz, para sermos bem-aventurados, para termos alegria, para termos paz. E isso tem um processo, né? Não são todas elas que são abordadas no Evangelho segundo o Espiritismo, mas, para quem está lembrado, rapidamente, nós começamos no capítulo 7, Allan Kardec nos traz sobre a humildade, os pobres em espírito. Falando do quanto é importante para que a gente entenda a nossa pequenez, o quanto nós precisamos entender a grandiosidade da criação e a nossa pequenez diante de tudo isso, para que aí a gente possa caminhar. Não dá para chegar lá na misericórdia antes de fazer esse caminho. Jesus percorreu também esse caminho quando ele foi falando dessas 7 virtudes. Aí depois foi se falando da pureza. Quem entrar hoje para ver sobre a publicação do Evangelho, nós estamos falando exatamente disso, da importância da pureza, da importância também de sermos mansos e pacíficos. É um processo, né? Porque a gente não chega a essa possibilidade de perdão se nós não entendermos que somos pequenos, se nós não pusermos e optarmos pela paz, se nós não voltarmos para dentro de nós mesmos com essa ideia da pureza. E aí chegamos na ideia da misericórdia, que tem um pouquinho antes, que a gente vai falar as duas coisas juntas hoje, que é da justiça e da misericórdia. Bem-aventurados que têm sede de justiça, faz parte das bem-aventuranças. E, na verdade, a parte que nos cabe hoje, nós temos 2 passagens de Jesus muito até conhecidas, e uma delas, para mim, é uma das mensagens mais bonitas, e elas vão nos falar de justiça, de perdão, de inclusão, né? Uma palavra tão necessária hoje em dia. Mas, na verdade, nós vamos começar falando que é muito difícil perdoar, né? Eu acho que não é uma exclusividade minha, não é uma exclusividade de cada um de nós, é uma geral. É muito difícil, né? E por que é muito difícil perdoar? Na verdade, porque a gente é muito bom em julgar, né? Eu acho que julgador, a gente é meio PhD, eu diria. Como é fácil. A gente julga, a gente sentencia, a gente já carimba o negócio lá e já manda embora, né? A gente, principalmente se for, obviamente, com a vida dos outros, né? Porque a gente sabe tudo. Eu me lembro que, quando eu estudo esse capítulo, eu me lembro da música do Raul Seixas, dizendo que a gente sempre tem uma opinião formada
sobre tudo. E a gente tem mesmo, né? É uma coisa muito nossa. E além da gente julgar a vida do outro, naquela ideia, né, do orar e vigiar, a gente inverte e a gente vigia a vida do outro e reza muito para que ele mude, porque afinal a gente quer o bem do outro, né? Mas a gente só coloca no outro. É a vida, porque na verdade, sabe por que também a gente julga muito o outro? Porque ninguém tem problema igual a nós. O nosso problema é sempre o maior de todo mundo. Não sei também se isso é uma exclusividade aqui, mas o nosso problema é sempre o maior, né? Na nossa vida sempre dá tudo muito mais errado, na dos outros dá tudo sempre muito certo. A gente fica olhando e fala, meu Deus, por que tudo isso, né? E na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma coisa tão básica hoje entendida na psicologia, que é a projeção. Eu coloco no outro aquilo que eu não consigo olhar em mim. Porque quando eu falo que o outro é isso, que o outro é aquilo, ou ainda, além de eu não querer olhar para mim, eu muitas vezes critico no outro aquilo que tem em mim e que eu não acho muito simpático perceber. Então eu coloco no outro. E aí eu acho que o problema é do outro. Nesse mecanismo, né, com esse jogo de culpar o outro, de julgamento do outro, porque a gente muitas vezes, além de tudo, a gente acha que está fazendo justiça. Porque realmente às vezes existem situações que a gente pode ter percebido mesmo coisas mais corretas. Sim, a gente pode estar mais adequado dentro de tal ou qual observação. Mas o que a gente sai, na verdade, por aí fazendo é dando uma de justiceiro. Como a gente gosta de ser justiceiro. E aí a gente volta lá para trás, naquela ideia do olho por olho, né? Tipo, tomou, levou. Fez, recebeu. E a gente acha que essa é a maneira de estar, de certa forma, até praticando a justiça. Estamos certo? Está no caminho? Não. Por quê? Só porque Jesus disse que a gente devia perdoar? Só porque Jesus disse que era legal a gente ser bonzinho? Na verdade, a gente achou isso por muitos séculos, né? Eu diria que há mais de 2000 anos a gente tem achado que, tipo assim, vamos nos esforçar para perdoar. A gente tem que perdoar, porque é bem legal, né? Jesus falou que a gente tem que perdoar. Temos conseguido? Parece que não. Porque até hoje a gente tem pensado, sabe como? Com a cabeça. E cada vez mais, né? Porque o mundo demanda muito da gente, as coisas são muito aqui agora, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer... E a gente se dissocia do que traz este capítulo. E foi a última das bem-aventuranças. Ela fala da misericórdia. Tem um coração aí no meio. Na etimologia da palavra, né, quando a gente pensar na miséria, mas de certa forma na fragilidade do coração. Eu sempre, quando eu me recordo disso, eu acabei de me lembrar, eu fui professora de inglês por mais de 40 anos. E tem uma expressão em inglês que significa decorar, né, memorizar alguma coisa. E ela é learn by heart, é aprender de coração. E eu acho que é isso, né? A gente realmente aprende quando a gente coloca no coração. E é isso que eu acho que está faltando, né? E aí vem as duas passagens do capítulo de Jesus, que Jesus traz, e Kardec, através dos espíritos, das inspirações, de todos que os ajudaram, que os ajudou, né, a formar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz esse aspecto moral, essa possibilidade de nossa transformação para melhor estarmos e vivermos no mundo e para melhor evoluirmos. Ele reúne passagens que tratem deste tema. Então a passagem primeira de hoje é aquela que fala que a gente é muito bom para ver qualquer coisa que está no olho da gente. Aí parece uma coisa enorme, sabe aquela história do a trave com o argueiro, que a gente não entende muito bem o que quer dizer? É tipo assim, quando é no meu olho, é um cisco do tamanho desse celular. Agora, quando é no dos outros, isso não é nada. Né? Agora, no da gente é muito. E aí a gente
É a tal da passagem de não julgar, e Jesus diz, gente, vamos acordar, não adianta não olhar para dentro de si. E a gente passou muito tempo sem entender, mas agora aqui tem a oportunidade de entender, sabe por quê? Porque vem a passagem bonita, que é a passagem da mulher adúltera. E para mim, esta é a passagem que mais nos mostra a possibilidade de dizer, gente, acorda, muda, te transforma. Esta é a nossa oportunidade a cada momento. Vamos lembrar um pouquinho da história. A mulher adúltera, costume da época, fez alguma coisa com relação à traição, apedrejada, morta por pedras. Tacar pedra mesmo, jogar pedra, né? Ela chega e corre para Jesus e diz, mestre, essa gente toda aí, né, tá querendo me matar, me apedrejar. Porque tá, enfim, porque foi acusada de adultério. E todos vêm. Naquele momento, Jesus se abaixa. Ele vai no chão e começa a escrever na terra. Não sabemos muito bem o que foi isso. É dito por muitos estudiosos que naquele momento a capacidade espiritual de Jesus, enfim, ele mobiliza cada um dos que ali estavam para poderem fazer esta reflexão interna, né? Esse parar de acusar para fora, tá vendo ali? A justiça da época, que era justiceira, pedia que fosse apedrejada, que fosse morta. Jesus abaixa, silencia, passa um tempo. Não, vocês imaginam a cena, né? Vocês imaginam o desespero dessa mulher. Chega lá, os caras tudo com a pedra na mão, e Jesus abaixa. E fica lá quieto. E escreve. Isso ele lê. E todos, ele se levanta e ele fala aquela famosa frase. Aquele que não tiver pecado, eu não gosto dessa palavra, que não tiver erros, que atire a primeira pedra. É dito que os mais velhos saíram em primeiro lugar. Não importa. O que importa é, talvez porque tenham errado mais, ou talvez porque tiveram mais tempo de pensar no que erraram e não queriam mais errar. O que importa é que todos foram saindo. E de repente, Jesus vira para a mulher, que imaginando uma dessa, o que ela estava pensando, né? É tão profundo isso, gente, que eu não sei quantos milênios ainda nós vamos levar para entender essa passagem. Né? Para entender todas, de certa forma, mas a profundidade disso. E ele diz, mulher, e aí, cadê, né? Cadê o povo que estava te acusando? E ela diz, eles se foram. Neste momento, a gente acha que a lição já está dada, né? Porque Jesus demonstrou ali o acolhimento, a compreensão. Ele silencia, o silêncio ali de Jesus é o momento em que ele nos dá a oportunidade desta autorreflexão. Né? Porque aí depois ele pergunta para eles, quem não tiver nada aí de errado, vai, começa aí, né? E ele deu essa possibilidade de nós voltarmos para nós, examinarmos, pensarmos, e aí a gente acha que já está tudo bem. Mas aí ele traz essa possibilidade que é a verdade da lei. A justiça está na possibilidade, vai, e não faz mais, não erra mais, muda a partir de hoje, te transforme daqui para frente, não importa o que já foi. E isso é muito importante para nós, para que nós nos demos estas oportunidades sempre. Isso não significa que então vamos sair fazendo qualquer coisa, porque tudo tem uma responsabilidade. E é aqui que a gente consegue entender que Jesus nos falava na nossa imortalidade. Lá naquela época não dava para a gente entender. Hoje dá. Porque através da doutrina nós aprendemos que somos o quê? Imortais. Naquela época eles não entendiam muito o que era isso. Entendia-se que tinha que se fazer a justiça. Tomou, levou. Mas hoje nós sabemos que esse processo de perdão, além dele nos trazer saúde física, porque quando estamos equilibrados emocionalmente,
ele nos liberta e ele nos dá a possibilidade de caminhar, mudar o capítulo, mudar o ano, né? Passar de ano na escola e crescer um pouquinho mais. Porque todos somos seres em evolução. E nesse processo é importante lembrar que é mais uma oportunidade para não só nos perdoarmos, mas entendermos o perdão ao outro. Se todos estamos em processo de evolução, às vezes eu estou dando uma mancada e não percebi. Eu errei e não vi. O outro que já está um pouco melhor que eu viu. E aí, vou levar pedrada? Cada um tem o seu momento. Então talvez se eu vi aquilo, como eu disse, né, às vezes realmente a gente observa uma coisa que está muito errada ou inadequada. Não cabe a nós o julgamento. Ah, mas então agora a gente vai ser bobo? Não. Nós vamos fazer o melhor que temos para nós. Nós viemos aqui para melhorar o que está imperfeito. E não para eliminar o que está imperfeito. E não para acabar com o outro. O desenvolvimento de cada um é responsabilidade de cada um. O meu crescimento é minha responsabilidade. E o crescimento de cada um de nós é de cada um de nós. Eu ouvi também uma historinha do Simão Pedro, já ouvi algumas vezes, eu me lembrei dela agora, ela é muito interessante. Ele fala que uma pessoa estava no cemitério colocando flores no túmulo, e aí chega um chinês e traz um prato de arroz e põe no túmulo ao lado. Ele fica muito, surpreendido. A gente adora olhar para a vida dos outros, né? Dá palpite. E ele vira para o chinês e fala assim: você está achando mesmo que o teu defunto vai vir aqui comer esse arroz? E ele fala: claro, na mesma hora que o teu defunto vier cheirar a flor que você acabou de pôr. Então, cada um tem o seu nível de compreensão. Cada um tem o seu momento de entendimento e a sua forma de aprendizado. Então, eu acredito que encerrar este capítulo, falando desta possibilidade de misericórdia, que é muito pouco que nós conseguimos nos transformar. Depende de muita vontade, nós temos que colocar propósito. Jesus faz tudo isso quando ele fala para a mulher: vai, presta atenção daqui para frente. Ele não a culpa, ele não a julga, ele nem fala para ela assim: dessa vez foi por pouco, hein? A gente podia até tentar fazer isso, mas a gente não ia perder a oportunidade de dizer para ela: mas você está percebendo a enrascada que você colocou a gente? Ele não julga, ele compreende, ele abraça, ele põe o coração. E é isso que nós temos a opção, a escolha de sempre fazer. E antes de encerrar, eu queria só dizer que a maior expressão da justiça do Criador, que é a lei que cabe o exercício da justiça, é a oportunidade da reencarnação. Então, vivamos com isso claro em nós, cuidando de cada movimento, de cada coisinha, porque é com esse propósito, com essa vontade, que a gente vai melhorando pouco a pouco, mas com a certeza de que nós estamos aqui para colocar o nosso coração e para sempre podermos ter a oportunidade de transformação. Muito obrigada, que assim seja.